Sejam todos bem-vindos à nossa live de segunda-feira. E hoje a gente fazendo aí algo diferente. Hoje a gente de fato vai ter uma aula prática aqui com slides para que você possa entender de uma forma bem melhor o conteúdo que a gente vai passar hoje. Hoje a gente vai falar sobre comunicação, mas de uma forma diferente, tá? Então, primeiro eu quero saber se o som tá bom, se está funcionando bem, se vocês estão me ouvindo bem, porque daqui a pouco eu vou desativar um pouquinho os comentários para que vocês consigam ver os conteúdos de uma maneira mais completa, tá? E as perguntas vão ficar aqui na caixinha de perguntas, é só clicar aqui embaixo e mandar as perguntas pra gente, tá bom? Então eu vou desligar aqui o nosso somzinho para a gente já começar a falar sobre esse conteúdo. Eu venho falando há algum tempo sobre comunicação positiva e como que isso pode realmente transformar as nossas relações, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, com os nossos amigos, isso é sempre muito bom. Então, hoje eu quero falar, um tempinho atrás eu falei de como funciona a comunicação positiva, mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre perfil. Então, para você entender quais são os perfis que são mais comuns, que geralmente tem, e você conseguir identificar isso, porque isso te ajuda bastante. A gente tem aí uns perfis base que a gente fala, é claro que tem algumas variações, por quê? Porque varia da cultura, das experiências que as pessoas tiveram, então acaba mudando isso um pouco, tá? Mas a base são esses 4 comportamentos que eu vou falar aqui hoje, então para você identificar esses comportamentos e para você saber como começar a se comunicar com eles e como inserir aí a comunicação positiva nessa comunicação, tá? Hoje o nosso layout está aí na horizontal, que é para que você consiga enxergar os slides de uma maneira mais clara, tá bom? Então a gente já vai começar a falar sobre comunicação. Vamos lá, deixa eu colocar aqui o nosso primeiro slide também. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui primeiro. Então, o que vai acontecer? Sempre vai aparecer essa telinha onde eu vou estar aqui em cima e os slides vão estar passando aí do lado, tá? Para você que chegou agora, coloca o celular na horizontal, que fica bem legal, tá? O que é importante a gente falar aqui? De onde que surgiu essa história desses comportamentos, desses quatro perfis que costumam ter? Deixa eu só fechar minhas telas aqui. Bom, isso vem desde lá dos gregos, né? A gente fala que teve o pai da medicina lá, o Hipócrates, que ele já começou a estudar quais eram os perfis das pessoas, mas isso muito ligado ao sistema fisiológico, né? Então, ele falava do sistema sanguíneo, ele falava do cérebro, enfim, uma série de comportamentos e colocava isso nos perfis das pessoas e como que o sistema fisiológico ele interferia nos comportamentos. A partir disso, a gente vem falando de egípcios, a gente vem falando de elementos, céu, terra, água, ar, até a gente chegar no William Marston, que foi o criador aí dessa ferramenta que a gente costuma utilizar, que é o DISC, que ele fala desses 4 comportamentos, numa época onde as pessoas elas olhavam as doenças, né, as patologias, então estudava a esquizofrenia, estudava doenças psicológicas e tal, e ele decidiu estudar os comportamentos naturais. Para quê? Para que as pessoas pudessem se prevenir, pudessem se cuidar, para que não cheguem aí numa doença ou numa depressão. Então é muito importante você entender esses seus comportamentos e entender o comportamento das outras pessoas. Por quê? Porque isso acaba minimizando os conflitos. Então é muito legal que você entenda aí sobre isso, tá? Então a gente vai começar, vou começar explicando quais são esses comportamentos. É importante a gente deixar claro que não existe um comportamento bom, um comportamento ruim. Todos os comportamentos, eles são ótimos, desde que você consiga equilibrá-los, tá? Então eu vou colocar aqui o nosso primeiro, que é para você entender exatamente quando a gente falar de DISC, a gente vai usar aqui algumas siglas, então vai ficar bem legal de você conseguir identificar, tá bom? Então vamos lá. A gente tem aí esse círculozinho que está aqui do lado,
Então, a gente tem o vermelhinho, que é o dominante, tá? E eu vou passar por cada um deles, vai ser bem legal. Então, a gente tem o D, que é o dominante, que são aquelas pessoas mais diretas, aquelas pessoas mais focadas, aquelas pessoas mais de resultado, sabe? Aquele tipo de pessoa que você olha e você percebe que é uma pessoa bem enérgica. Tenho certeza que você já deve ter conhecido algumas pessoas assim. E a nossa, depois do vermelhinho, o amarelinho ali, são as pessoas com o perfil influente, que são aquelas pessoas mais comunicativas, aquelas pessoas mais amigas, aquelas pessoas que conseguem fazer amizade fácil, falam muito bem, tá? Então a gente tem o D, o I, embaixo a gente tem o S, que é o seguro, que são aquelas pessoas mais seletivas, aquelas pessoas mais de equipe, aquelas pessoas que gostam de trabalhar juntas, mas não tanto quanto o I, que é super envolvido. Ela é um pouquinho mais seletiva, mas gosta também de trabalhar em equipe, é um pouquinho mais seguro, um pouquinho mais calmo, tá? E do ladinho do verde a gente tem o azul, que é o cauteloso, que é aquele perfil, aquela pessoa mais analítica, aquela pessoa mais contida, aquele tipo de pessoa mais lógica, sabe? Mais organizada, aquela pessoa que fala assim, não, vai, pode fazer, mas sempre tem um porquê. E não é do tipo de pessoa que tem muitos amigos. Isso não quer dizer que não seja uma pessoa bacana, que não seja uma pessoa que tenha bons amigos. É que preza muito mais a qualidade do que a quantidade. Então, é importante a gente falar isso. O que eu gosto de falar nesses perfis, tá? Eu vou passar aqui para o próximo slide para que você entenda legal isso que eu vou te falar. Eu faço meio que uma separação que eu acho importante, tá? Vou colocar aqui no próximo slide para que você possa acompanhar. Então, eu separei aqui, vou falar primeiro dos dois perfis superiores, que quais são? É o dominante, o vermelhinho que está aqui desse lado, e desse outro ladinho aqui é o amarelo, que é o influente. Então, o que é legal aqui a gente saber? Quando a gente está falando de pessoas que têm o perfil mais dominante e o perfil mais influente, são pessoas mais de ação, são pessoas de proatividade. Então, elas começam muito bem as coisas, elas são super criativas. Então, isso é muito legal. E eu vou descer aqui um pouquinho, vamos para o próximo, depois eu volto nele novamente. Os de baixo, a gente tem o seguro e o cauteloso. O cauteloso é esse azulzinho e o seguro é esse verdinho. Então, o que acontece? Esses dois perfis, eles são mais de receber atividades. Isso não significa que eles não tenham proatividade, mas provavelmente eles recebem melhor as coisas e finalizam. São pessoas de acabativa que a gente fala. Então, passando aqui, até voltando, os perfis superiores que estão aqui na parte de cima, o D e o I, eles são perfis mais proativos. E os perfis aqui de baixo, eles são perfis mais reativos. Então, é interessante saber disso para que você consiga identificar. E a gente vai olhar cada um deles para que você consiga identificar legal, tá bom? Então, vamos lá, vamos passar por cada um. Então, como que a gente identifica um perfil dominante? Vamos lá. O perfil dominante é o seguinte. Sabe aquela pessoa que eu coloquei aqui para ficar bem claro, tá? Perfil dominante, aquela pessoa que ela tá sempre com pressa. É direto, ela fala o que pensa e muitas vezes a pessoa ela pode ser bem rude, pode ser até um pouquinho grossa, tá? Ela coloca aí as próprias opiniões como fato. Então, aquilo que eu acho é aquilo que é. Geralmente ela acaba interrompendo as outras pessoas, ela tende a falar com muitas pessoas ao mesmo tempo, não dá aquela atenção focada, até porque o foco dele não é muito pessoas. O foco dessa pessoa é o quê? O foco dela é resultado. Então, ela geralmente é um pouco mais aí enérgica na hora de falar, tá? É um pouco mais agressiva, até um pouquinho mais exigente, acontece também. Mas ela sempre quer saber como que isso vai beneficiá-la, qual que é o resultado final que isso vai dar. Então, esse perfil dominante você deve conhecer já, deve ter alguém que trabalha com você, ou alguém na sua casa, ou algum amigo que é assim, que tem esse perfil mais dominante. Fala pra mim,
Depois você coloca aqui nos comentários, eu quero saber qual que é o perfil dominante, se você conhece muitos, ou quais, com qual que você se identifica. Você é esse tipo de pessoa que é mais, tá sempre com pressa, é uma pessoa mais direta? Mas lembra, é importante falar que é o seguinte, que não tem, isso é ruim. Não, isso não é ruim, desde que você consiga dosar isso. É muito importante que você consiga dosar, ok? Ótimo, então agora a gente vai para o próximo perfil para você entender um pouquinho melhor, tá? Vamos lá, vou colocar aqui que é o perfil influente, aquele que a gente falou que é o que fica ali do lado do dominante, que é aquela pessoa que é super comunicativa. Então vamos entender um pouquinho quais são os pontos que essa pessoa tem, né, para você identificar um perfil influente na hora de se comunicar. Então vamos lá, um perfil influente é aquela pessoa que é mais aberta, que ela é mais amigável, é aquela pessoa que fala muito, fala pelos cotovelos, como a gente costuma falar. É uma pessoa que é super animada, ela sempre fala sobre diversos assuntos, ela não foca muito em detalhes, ela sempre vai emendando aí um assunto no outro, não tem um assunto que ela não entre, né? E isso não é ruim, ela gosta de conhecer coisas novas, isso é bem legal. Não presta, às vezes não presta muita atenção nos detalhes, alguém está falando, assim como o D, que gosta de falar com várias pessoas, o I também tem esse perfil e gosta aí de falar com várias pessoas e às vezes acaba passando alguma informação importante porque está ali meio que, né, perdida. Mas é um perfil muito bacana também. A que mais que a gente coloquei aqui? Que eu coloquei assim, mantém distância de assuntos difíceis. O I tem esse comportamento de não querer, por não ser muito detalhista e ser uma pessoa muito para cima, tem um pouco de receio de entrar em alguns assuntos difíceis. Então, fala aí pra mim, você conhece alguém que é assim, que gosta muito de falar, mas não gosta de falar muito de coisas negativas e tal? Fala pra mim se você conhece alguém aí na sua casa, no seu trabalho. Mas é um perfil muito bacana, é um perfil muito amigo. É aquele que dá para você chamar na hora que você estiver triste, que com certeza ele vai te alegrar. Então, vamos para o próximo aqui. O próximo perfil para a gente identificar, né? Sempre lembrando que aqui a gente está falando como que você consegue identificar, tá? E é importante a gente falar também o seguinte: não é para você sair taxando as pessoas por aí. Não, não é para isso. Não saia por aí taxando ninguém, falando que ele é dominante, falando que ele é influente, falando que ele é seguro ou algo do tipo. É importante, muito importante, que você entenda que isso aqui são alguns sinais. As pessoas dão sinais para isso, tá? Então vamos lá. E aí, o próximo perfil que a gente vai falar agora é aquele perfil que é um pouco mais seguro. É um perfil mais calmo. O que eu coloquei aqui? Vamos lá, vamos acompanhar. Ele não fica entusiasmado facilmente, ele escuta cautelosamente, ele vai te escutar. Só que tem uma coisa quando a gente fala desse perfil que ele é um pouco mais seguro. O que acontece? Ele não vai bater muito de frente com você. Então pode ser que ele tenha a opinião dele, mas ele não vai bater de frente com você, é muito mais difícil, tá? Segundo, ele vai fazer muitas perguntas porque é importante para ele. Então, é aquele tipo de pessoa que não deixa passar uma pergunta, tá? Parece ter opiniões fortes, mas não expressa verbalmente, que foi o que eu falei. Ele tem a opinião dele, ele acredita naquilo que ele fala, mas dificilmente ele vai entrar numa briga. Ele vai até falar um pouquinho, mas ele não vai ficar batendo de frente. É um perfil mais contido, diferente se você falar com um I e com um D, que eu já falei aqui, que são perfis que vão bater de frente com você, tá? Que mais? Ele é bem atencioso, ele tem uma característica de um perfil que é mais seguro, que a gente fala, é a resistência a mudanças. Então, o que acontece? Sempre que tem uma mudança, ele tende a falar que não vai dar certo. Ou ele tende a ficar um pouco restrito, a ficar um pouco inquieto, a fechar um pouco o tempo. Por quê? Porque mudanças para ele é muito difícil. E eu tô falando aí qualquer tipo de mudança, até a mudança de cadeira, mudança de lugar no trabalho, mudança de quarto, essas coisas é muito difícil. Ele tem essa dificuldade de aceitar a mudança. Por quê? Porque ele gosta de tudo mais certinho, então ele se acostuma com aquilo.
tá? Mas é muito bom trabalhar com um perfil S, viu? Vou falar pra você que é bem bacana. Por quê? Porque é um perfil de equipe. É um cara que gosta de trabalhar junto, sabe? Fazer as coisas juntos. Só que ele é bem seletivo na hora de ter amizade. Diferente do I, que é amigo de todo mundo, o S ele é um pouquinho mais seletivo. Ele não é super amigo de todos não, tá? Então, para você identificar um perfil seguro, um perfil mais de equipe, é isso aí, é uma pessoa mais tranquila, é uma pessoa mais cautelosa, é uma pessoa que expõe pouco o que acredita, tá? Acredita muito, mas é aquilo, não entra numa briga. Tem perfil aí, o D, ele super entra, adora uma briga, adora um desafio, mas esse perfil não, ele é mais tranquilo, tá bom? Eu conheço algumas pessoas assim, depois você deixa aqui no comentário quem são as pessoas que, né, não vai citar nomes, mas coloca aqui se você conhece alguma pessoa que tem aí esse perfil, tá bom? E o próximo perfil que a gente tem aqui é o perfil cauteloso que a gente estava falando. Então, a gente já passou pelo D, que é o dominante, a gente já passou pelo I, que é o influente, a gente já passou pelo S, que é o perfil seguro, né, estável, muita gente chama ele de estável, e agora a gente está no último perfil, que é o cauteloso. Como que é esse perfil? Esse perfil é aquele cara super analítico. Então, quem nunca teve um amigo de trabalho, que assim, você olhou 50 mil vezes aquele relatório, mas se passou o relatório para ele em 1 minuto, ele percebeu que tinha um erro ou que poderia mudar alguma coisa e você não tinha visto. Esse é o perfil cauteloso. Ele é um perfil mais reservado, ele é um perfil muito mais tímido, ele é mais quieto, então ele consegue manter o foco ali nos detalhes. Então é bem interessante trabalhar com esse tipo de pessoa ou conviver com esse tipo de pessoa, porque se você tá com alguma dúvida em alguma coisa, com certeza se você passar para ele, ele vai achar, tá? Então ele precisa de muita explicação. E não é porque ele é chato, não, é porque ele realmente necessita disso. Ele gosta de saber o porquê das coisas, né? Se você vai... Eu sou um perfil, assim, eu tenho muito de um alto I, tá? Eu começo muito as coisas, mas eu tenho um pouco de dificuldade de ir a fundo. Então, eu sempre tenho que ter alguém, ou eu tenho que desenvolver essa habilidade para ir mais a fundo e ser mais cautelosa. O cara que tem esse perfil, ele é super cauteloso. Ele parece, às vezes, até ser teimoso. Quando você vai numa reunião, seja na sua casa ou no seu trabalho, com uma pessoa que tem esse perfil, com certeza é assim, ó, a reunião inteira concordou, quando chegar nele e perguntar, ele falou assim, olha, ok, isso, mas tem isso, isso, isso e isso. Ele é o portador de notícias ruins, muita gente pode falar, né? Mensagem do apocalipse no trabalho, às vezes falavam. Mas não, é porque é o tipo de pessoa que ele enxerga além. Então ele vai além, ele vai ali, quando pode ser que vai dar erro, então ele vai falar, ele não vai guardar para ele. Por quê? Porque ele se preocupa, né? Ele tem um nível de qualidade muito alto. E ele não muda de opinião fácil. Para você fazer uma pessoa que tem um perfil cauteloso mudar de opinião, é simples. Você tem que trazer dados e fatos. Então, você tem que comprovar para ele, por A mais B, que ele não tá certo. Se você não fizer isso, ele não vai mudar de opinião. Então, fala aí pra mim, você conhece alguém que é cauteloso, que tem esse perfil? Coloca aí nos comentários. Então, ó, eu vou só recapitular aqui em cima, no primeiro slide, para você entender, para quem chegou agora, entender do que a gente está falando, tá bom? Vou voltar aqui para a gente partir para o próximo tópico, certo? Então, a gente tem 4 perfis que são perfis base. Não existe perfil bom e não existe perfil ruim. Existem 4 perfis. Isso é importante, deixa muito claro. Todos eles são ótimos, todos eles têm as suas habilidades que podem ser aplicadas de uma maneira muito boa em qualquer situação e algumas coisas que a gente pode melhorar dependendo da situação que a gente tiver. É muito bom você ser focado em resultado, é muito bom você ser uma pessoa, uma boa comunicadora, é muito bom você ser uma pessoa de equipe, é muito bom você ser analista. Desde que você consiga dosar isso daí. É muito importante que você consiga dosar. É aquilo, tudo que é demais é ruim. Então, a partir do momento que você começa a dosar, é importante, você consegue se comunicar de uma maneira melhor. E por que eu trouxe esses 4 perfis? A gente tem a comunicação positiva e a gente tem algumas dicas de como trabalhar essa comunicação. Mas, dentro da comunicação positiva, a gente fala muito de empatia.
Que é o quê? É você entender o outro, né? É você compreender que cada um tem a sua visão de mundo, tem as suas experiências, tem as suas culturas. E o DISC é uma forma delas de você entender que cada um tem um tipo de comportamento. Quando você entende isso, você para de bater de frente. Então, você pode já ter conhecido algumas pessoas que você simplesmente não sabe por que você não gosta dela. Só dela começar a falar, você já te dá um negócio, né? Mas o que acontece? Às vezes, o perfil dessa pessoa não bate com o seu. Vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que você tem um perfil, você é um alto D, você é ali o vermelhinho, tá? Você é um cara dominante, você é um cara que, ou uma mulher, enfim, que você busca resultado, que você gosta de fazer as coisas super rápido. E o que acontece? Quando você faz isso e você tem uma pessoa, vamos dizer que a gente tem um colega ali que seja esse verdinho aqui, que é o estável, que é uma pessoa mais tranquila, é uma pessoa mais devagar na hora de fazer. O que vai acontecer? Você vai entrar em conflito com ela. Por quê? Porque suas prioridades são diferentes. Enquanto você está querendo resultado, você está querendo rapidez, ela está querendo trabalhar em equipe, ela está querendo entender para poder entregar direito. Então, o que acontece? Choque de realidade. Então, choque de cultura, choque de experiências. Então, vai ter esse problema. Por exemplo, se você pega uma pessoa que é um alto I, que é o amarelinho, que está ali no canto, você tem uma outra pessoa que é um alto C, que é super analítico, que é super retraído. Vamos dizer, você chega num... Eu trouxe um assunto de trabalho, mas vamos dizer que você chega numa festa de família, por exemplo. Você é um alto I. E chega uma pessoa que é um alto C aqui que a gente está falando, que é super cauteloso, que é o azulzinho ali, que é uma pessoa super calma, é uma pessoa que não se envolve. O alto I pode achar que essa pessoa é chata, mas não, essa pessoa é muito legal. É que ela tem esse perfil mais quietinho. Isso não significa que ela é uma má pessoa. Então, quando você começa a entender isso, você começa a ter menos atrito. Você lembra quando eu falei, quem já assistiu a minha live sobre comunicação positiva, você começa a parar de julgar de forma positiva e começa a compreender cada perfil. Cada pessoa tem um perfil aí diferente. Então, isso é muito importante que fique claro, certo? Então, a gente passou por cada um dos perfis aqui, a gente passou pelo dominante, que são aquelas pessoas super diretas. A gente passou aqui pelos influentes, que são aquelas pessoas mais comunicativas, mais para cima. Nós passamos aqui pelo... Opa, cadê? Pelas pessoas... Pelo seguro, que são aquelas pessoas mais estáveis, aquelas pessoas mais tranquilas, mais de equipe. E nós passamos aqui, por último, pelos cautelosos, aquelas pessoas mais analíticas, aquelas pessoas mais quietas, tal. E agora a gente vai falar o seguinte, como se comunicar de uma maneira mais eficiente com cada um desses perfis. Então, vamos lá? Vou passar também por cada um desses, tá? Se você está gostando da live, clica aqui, tem um aviãozinho aqui embaixo para você mandar para as pessoas essa live, vai ser bem legal, até para assistir depois, enfim, eu quero saber o que você está achando. Fala para mim, você está gostando desse formato na horizontal? Tá diferente para você? Vamos lá. Vou coloca aqui nos comentários para mim, porque assim a gente sabe e começa a fazer mais lives dessa maneira, que eu acho que fica um pouco mais didático, eu gosto bastante. Então vamos lá. Vamos falar agora de como se comunicar com cada perfil. Vou tomar uma aguinha aqui, rapidinho, ó, na minha caneca nova. Então vamos lá. Quando a gente está falando de perfil dominante, que é aquela pessoa mais direta, como que a gente começa a se comunicar melhor com ela, tá? É o seguinte, a gente tem que procurar ser um pouco mais específico, um pouco mais direto, porque ela gosta disso. Então não adianta você chegar lá e contar uma super historinha para ela, porque não vai funcionar, ela já vai começar a ficar pilhada. Então tenta ser um pouco mais direto, um pouco mais específico, tá?
Ofereça alternativas para ele, não chega só com o problema, chega com algumas soluções, chega com algumas ideias. Podem ser que algumas delas nem tenham tanto resultado, mas chegue com algumas opções. Isso deixa ele mais tranquilo, você já não vai bater tanto de frente. Eu coloquei aqui, ó, assegurar que ele ganhe. Por quê? Um alto D, ele tende a querer resultados. E as coisas, e aí falando até de vida pessoal, ele tem que ganhar alguma coisa, vamos ser bem clara. Então, garanta que ele vá ganhar alguma coisa aí nessa negociação com você, tá bom? Discorde somente com fatos. Não chega falando assim, olha, eu acho que... Na hora que você falou eu acho que, ele já vai vir, ó, pra cima, tá? Então, chega lá com fatos, é muito importante. Coloquei aqui, ó, apreciar uma batalha. Um alto D gosta de uma discussãozinha, então você pode aí dar uma debatida com ele, tá? Mas não entre em discussão, só dá aquela debatidinha básica. Não ser muito emocional. Então, por exemplo, um alto I é super emocional, vai até chorar com você. Ele já não curte muito, o papo com ele é um pouquinho mais reto, tá? Que mais? Não dominar, não passar por cima dele. Um alto D tende a ter o ego um pouco mais alto. Então, quando você chega já querendo subir o salto ou subir um degrau acima dele, ele já cria uma resistência. Ah, Bruna, mas eu sou melhor e tal. Olha, a grande sacada da comunicação não é você ser o melhor, é você ser o mais inteligente. Então, se você quer alguma coisa, se você precisa dele para alguma coisa, seja inteligente, coloque ele para cima, tá certo? Que mais? E fale rapidamente, atue de forma rápida. Se você, por exemplo, está numa equipe e vamos dizer que o seu chefe o seu gestor, ele é dominante, né? Vamos pensar aí, falando no trabalho, ele é dominante. E você vai chegar lá com talvez, eu acho, ou você vai deixar para falar amanhã? Não, na dúvida fala hoje. Por quê? Porque ele gosta de pessoas um pouco mais rápidas na resposta, certo? Então, presta atenção nisso. Se você tem aí alguém que você conhece que é assim, já pensa nele, pensa como que você vai chegar amanhã para falar com ele de uma maneira diferente, certo? Vamos pro próximo aqui, que é o influente, que é aquela pessoa que é mais comunicativa. Então, para você ter uma comunicação melhor com um tipo de perfil que é influente, o que você faz? Primeiro, não o ignore. A partir do momento que você ignora um alto I, ele entra em depressão e ele vai ficar muito bravo, vai te ignorar, enfim, não vai fazer as coisas que você pede porque ele gosta de atenção, tá? Agende um tempo para conversar e geralmente coloque mais tempo, porque um alto I fala demais. Então, deixa ele falar que ele gosta, tá bom? Depois eu vou dar algumas dicas para você que é um alto I, como você melhorar aí esse seu comportamento. Porque também, lembra que eu falei, não dá para ser 80, a gente tem que chegar aí no meio termo. Deixa o alto I falar, assim você vai ganhar ele na conversa, tá? Dê reconhecimento, fale que ele é bom, é sempre importante. Fale sobre pessoas e sobre sentimentos, não fale só sobre resultado financeiro ou no trabalho. Fale de comportamento, fale de vida, ele gosta disso. Então, se você está no seu trabalho e vai ter uma reunião com ele, pergunta como foi o final de semana, como está a família, ele gosta disso, tá bom? E lembre-se de acompanhar aí, ele sempre, tá? Não fica distante. O I gosta de pessoas mais próximas, então, se você vai se comunicar com o I, lembra dessas dicas, seja de pessoas, seja de humanas. Ele gosta disso e com certeza você vai ter uma comunicação muito melhor com ele, tá bom? Legal. Vamos pro próximo aqui, que é o perfil seguro. Então, quando a gente tem aquele perfil que é mais de equipe, que é mais tranquilo, o que é importante? Fazer perguntas, tá? Então, sempre que você vai conversar com ele sobre alguma coisa, questione, ele gosta disso, tá bom? Vá devagar, não chegue muito como um alto I, mas também não chegue ali como uma pessoa muito retraída. O S, ele é meio termo, sabe? Ele não é nem 80 e nem 8. Ele é meio termo, então vai ali tranquilo. Não discorda
com ele logo de cara. Então, se você tem alguma mudança para propor, vai devagar, porque lembra que eu falei que ele é um pouco mais retraído e um pouco mais resistente à mudança. Então, começa devagar quando você tiver alguma mudança, tá? Eu coloquei aqui, ó, ele tende a ser muito crítico. Então, as críticas têm que vir baseadas em fatos, tá bom? É muito importante. Que mais que eu coloquei aqui? Estudar as especificações e outras informações cuidadosamente. É importante você trazer bastante dados aqui para o S, que ele se sente mais à vontade, tá bom? Então, é bem importante que você faça isso. Ficou alguma dúvida aqui? Pode mandar. E agora eu vou partir aqui para o último, que é o cauteloso. Quando a gente vai falar com uma pessoa que tem esse perfil mais cauteloso, o que a gente tem que oferecer para ele para que a gente tenha uma comunicação mais positiva com ele? Primeiro, a gente tem que fornecer fatos. Não adianta a gente vir com um achismo, assim como o D, qual que é a diferença do D e do C quando a gente fala de fatos? O D, ele não quer muito saber se tá certo ou não, ele quer ir lá pro final, deu resultado, não deu, ele gosta disso. Porém, o C, além disso, saber se dá resultado ou não, ele gosta de saber o caminho. Como que foi esse caminho? Foi tudo certinho até chegar no resultado final? Porque muitas vezes tem resultado final que o caminho foi meio tortuoso. Então, ele gosta de saber dessa questão de dados e fatos, tá? Segundo ponto, evite ficar tocando, né? A gente tem aí, o D é um pouco assim, pega e tal. O C nem pensar, nem chega muito perto porque ele não gosta, ele já se afasta. Então já acha que você está se intrometendo. Então é importante você manter um pouco essa distância. Importante ser paciente e reduzir o ritmo. Por quê? Se você está falando, se você tem um perfil que é um alto D ou é um alto I, que fala muito e fala muito rápido, o C ele não consegue assimilar, ele começa a irritar. Então, vai um pouco mais devagar, vai no tempo dele, tá? Forneça informação detalhada, não fale sobre assuntos pessoais, ele não gosta muito disso, ele gosta de falar trabalho, trabalho, casa, casa. Então, não tenta querer entrar muito no assunto que ele já não curte muito, tá? E mantenha ali o foco, não dispersa. Não começa falando de uma coisa agora e muda de assunto. Para o alto C tem que ter começo, meio e fim. Não adianta você ficar pulando de um assunto para o outro que não vai rolar, tá bom? Então é importante você saber disso. Então vou só fazer um review aqui. Beber uma aguinha que eu falo demais. Como um alto I eu falo muito, então a gente muda aqui. Então o que eu falei? Só para a gente revisar. Eu falei como se comunicar com cada perfil. Então, eu falei do dominante, então que você tem que ser rápido. Então, vamos resumir aqui, ó. O dominante, você tem que ser rápido para falar com ele e traga dados e fatos, ok? Quando você estiver falando com uma pessoa que é um alto I, você não pode ignorar, deixa ela falar e fale sobre diversos assuntos, não só sobre aquele assunto em pauta, tá? Não tem problema nenhum. Você vai cativar essa pessoa. Quando a gente está falando de um alto S, seja mais cauteloso, um pouquinho mais distante, é importante. Traga aí, se for propor alguma mudança, vai devagar também, mas questione, ele gosta de ser questionado, tá bom? E quando a gente está falando de um alto C, é importante a gente trazer dados e fatos e manter foco no assunto, começo, meio e fim. É muito importante isso, tá? E aí, dito isso, o que eu acho extremamente importante a gente falar aqui? Tudo isso que eu falei é muito... Vou até subir no primeiro slide aqui para vocês. Já até vou tirar, na verdade. Vou eu aparecer aqui. O que é importante a gente falar aqui? Você identificar os perfis é muito bom, mas como eu falei, você não tem que taxar um perfil ou outro, tá? Não sai por aí taxando ninguém. Existem alguns testes para fazer isso. As questões de experiências e as questões culturais influenciam, mas esses daí são alguns sinais que a gente tem, que é importante a gente saber.
tá? Mas eu vou dar as dicas aqui entrando na comunicação positiva, que é muito importante, tá? Identifique tudo isso que eu falei, mas leve em consideração o que eu vou te falar agora. Primeira coisa, só que a minha carinha aqui cobriu o que está escrito aqui em cima, que é o quê? Fale de forma positiva sempre. Nunca fale o que você não quer. Sempre fale o que você quer. Eu já falei isso algumas vezes por aqui, nas lives, enfim. Deixe sempre claro o que você quer e não o que você não quer. Busque palavras positivas para falar com as pessoas. Eu coloquei essa mãozinha aqui, tá vendo? Um coração e um cérebro aqui. Então, assim, ó, a gente tem que criar empatia com as pessoas. A gente tem que, sim, tudo aquilo que a gente quer falar, tudo aquilo que a gente quer passar, tem que vir do coração, sim. A gente tem que ser honesto, a gente tem que ser empático, mas a gente tem que pensar para falar. Muita gente fala que, eu sou sincerão, eu sou honestão e eu falo o que eu penso. Ok você falar o que você pensa, mas você está falando com o coração? Você está falando com empatia com a pessoa? Porque as palavras machucam e a gente sabe disso. Então dá sim para você ser honesto, dá sim para você ser sincerão, mas sendo empático, sendo positivo, se preocupando com como que o outro vai receber aquela informação. Isso é muito importante, tá? Como o outro vai receber essa informação. Então guarda isso para você. Se eu puder te deixar aqui, 3 palavrinhas, é super importante. Primeiro, seja positivo na sua comunicação. Segundo, seja honesto na sua comunicação, né? Sempre tem espaço aí para verdade. E seja empático, se preocupe como que o outro vai receber aquilo que você está falando, tá? Então, é muito importante isso. Então, agora aqui, para a gente ir caminhando aqui para o nosso finalzinho, eu quero falar para você, te dar algumas dicas de como você pode melhorar a sua comunicação, você sendo algum desses perfis, tá? Então, eu vou passar aqui, por cada um deles, eu vou deixar lá no primeiro slide, para que você possa compreender um pouquinho melhor dessas dicas que eu vou te dar, se você se identificou com algum desses perfis, tá bom? Então vamos dizer que você é um alto D, tá? Vamos dizer que você é aquele tipo de pessoa, vou repetir que é para entrar na sua mente, tá? Mais focado, mais direto, mais competitivo, né? Mais dominante mesmo. Então, para você ter sucesso na sua performance, para você melhorar, o que você precisa fazer? Você não tem que deixar de ser focado, você não tem que deixar de ser dominante, mas sim, você pode diminuir um pouquinho o ritmo, você pode ser um pouco mais paciente para falar com as pessoas. A partir do momento que você entende que você é um perfil mais de ação, mais de atividade, abaixa um pouquinho, né? Tenha mais ciência do seu impacto na vida das pessoas, que você pode sim dar uma segurada, que você não precisa agir exageradamente, tá? É muito importante. Mas vamos dizer então que você é um alto I, né? Você é aquela pessoa super comunicadora, aquela pessoa super pra cima, aquela pessoa que não presta muita atenção nos detalhes, que é muito de começar, mas não consegue terminar muito as coisas. Então, se você tem esse perfil que começa muito criativo, mas logo cansa e não termina, olha para si e fala, não, dessa vez eu vou fazer diferente. Qual que é um outro sinal que você é um alto I? Você fala demais e não deixa os outros falarem. Então, se você tem consciência disso, fecha um pouquinho, escuta mais. Eu falo que uma das grandes sacadas da comunicação é você falar menos e escutar mais, porque quando a gente escuta de verdade, a gente consegue resolver mais problemas, a gente consegue ajudar as outras pessoas, a gente acaba criando aí uma empatia. Mantenha foco nos detalhes. Então a gente só consegue manter foco nos detalhes quando a gente presta atenção, quando a gente busca ali entender realmente o que a pessoa está falando, quando a gente deixa o eu de lado, né, e começa a olhar para o outro. Então, se você tem esse perfil que é um pouco mais para cima, né, dá uma segurada e deixa o outro brilhar. Eu gosto de falar isso, deixa o outro brilhar, que é sempre bom,
tá? Agora falando aqui, se você é aquele perfil, se você se identificou com o Alto S, se você é aquele tipo de pessoa mais tranquilo, mais seletivo, gosta aí de trabalhar em equipe, mas não expressa muito o que você pensa, fala um pouquinho mais alto. Deixa as pessoas te ouvirem, não tem problema nenhum você falar o que você pensa. Lembra que eu disse da comunicação positiva ou do sincerão? É importante você falar o que você pensa, você expressar o que você pensa, mas expresse sempre de uma forma positiva. Fala o que você está sentindo, é importante. Falando aí de trabalho, às vezes a gente acaba, por receio, por medo, acaba não falando o que a gente pensa. Mas fala, sempre tem um caminho para falar aquilo que te incomoda ou que você gostaria de mudar, tá? Pensa menos e age mais. Eu falo que às vezes um alto S, ele deixa passar as oportunidades, né? Por ter esse perfil mais quietinho. E às vezes as oportunidades não voltam. E então, às vezes é bom você planejar menos e fazer mais, tá? É importante isso, porque... Mas também não exagera. O I, por exemplo, ou o D, eles não pensam muito, eles só fazem. Você tem esse perfil de pensar, então pensa um pouco, pensa menos e faz mais um pouco, isso é muito bom, tá? E se você é aquele perfil que é um alto C, que é super mais tranquilo, super mais analítico, que só você tá certo, se você entende que você tem esses sinais aí, o que você faz? Fala um pouquinho mais, mas fala de uma maneira mais positiva. Ouça as outras opiniões. Entenda que às vezes as pessoas elas nem têm tantos dados e fatos como você gostaria, mas que você pode sim analisar e entender que elas têm razão em alguma coisa. Não tenha medo de cometer erros. Um alto C, ele morre de medo de errar. Ele segue super as regras, mas às vezes a gente tem que mudar. Às vezes a gente tem que... Sabe aquela frase, não, sempre foi feito assim? Não, é feito assim há muito tempo, eu sempre fiz desse jeito. Isso é um padrão de um alto C. Então, o que você pode fazer? Muda um pouco, inove. Se você é um alto C, procure inovar na sua forma de analisar as coisas, de fazer as coisas, faça de uma forma diferente. E deixa aí o outro brilhar também. Eu acho que isso é muito importante, você dar luz para o outro, entender o que ele tem para te oferecer e entender que você pode sim aprender com ele, tá bom? E que mais que eu ia falar aqui sobre isso, voltando aqui no nosso último slide, que eu acho ele essencial aí para nossa comunicação. Espero que vocês tenham gostado dessa mini aula, né? Eu procurei ser bem concisa, eu procurei ser bem direta e bem didática para que vocês realmente entendam esse conteúdo, entendam que cada um tem o seu perfil. Não existe perfil bom, não existe perfil ruim, todos eles são maravilhosos, desde que você consiga dosar cada um desses comportamentos, tá? Seja positivo, seja honesto, seja empático. Se você gostou desse conteúdo, pede aqui para mim que eu mando para você, tá bom? Só me deixa seu e-mail nos comentários, pode ser pelo direct também. Eu mando para você por e-mail todo esse conteúdo, tá? Espero que vocês tenham gostado. E na próxima segunda-feira tem mais uma live bacana falando de um conteúdo que eu tenho certeza que vai mudar aí pelo menos 1% da sua vida. Eu falo que faça sempre 1% melhor do que ontem. Um grande amigo falou isso pra mim e eu procuro levar isso pra minha vida. Então espero que hoje tenha sido 1% do seu aprendizado, que você saia daqui dessa live com um pouco mais de consciência quando se fala do outro e quando se fala de conscientizar que cada um tem o seu comportamento e que tudo bem, não tem problema ser diferente, tá? Um grande beijo pra vocês e até a próxima segunda-feira, tá bom? Beijo, tchau. Deixa seu comentário aqui pra mim, tá bom?